mentir no chat. Gostaria de aproveitar do Senhor e lhe pedir que dê uma palavra aos homens que se aproveitam das mulheres carentes e que não estão com a mente suja. Homens que cada dia têm um nome e se escondem. Por favor, fale algo a alguns deles que assistem aos seus programas. Alguns que se dizem evangélicos estão apenas ferindo mulheres. Isso não se faz com a pior pessoa do mundo. Há um homem que se diz evangélico, muito culto, poliglota, bem-sucedido na vida profissional e socialmente, que faz misérias todos os dias nos chats, cada dia com um nome e fazendo vítimas. Por favor, ele ouve seus programas. Faça algo por muitas mulheres que estão na escuridão. Deus lhe pague por alguma palavra que puder me dar. Eu não tenho nada a dizer aos homens, porque acho que pouca gente na internet, no meio cristão, tem batido mais nessa corja de cretinos apelidados de homens do que eu. Então eu não tenho mais nada a dizer a essa molecada. Infelizmente eu estou ficando já num estado de que o meu respeito pela figura masculina diminui a cada dia. Eu encontro muito poucos homens. Eu estou andando assim como o Epimênides lá na Grécia, com uma lanterna acesa ao meio-dia, botando na cara dos homens, e o pessoal perguntava: o que tu procuras? E ele com uma lanterna bem na cara dos homens, dizendo: procuro um homem. Se lá na Grécia ele estava assim, imagina a gente hoje aqui, no meio dessa calhordice toda, no meio desse fetiche fantasioso, estelionatário, mascarado, hipócrita, virtualmente fantasmagórico que é a internet. É só ler o meu site e ver o que eu estou dizendo há anos. Portanto, aos homens eu não tenho nada a dizer. Continue imundo na sua imundice. O que eu tenho a dizer é às mulheres, as eternas otárias, que você fala, mas elas caem no mesmo conto do vigário, não tem jeito. É uma vontade de cair que não tem tamanho. O auto-engano, a autodeliberação de ir não tem tamanho. Eu fico vendo todos os dias a mulher maltratada pelo cara, o cara trai a mulher, engana a mulher, ameaça a mulher, bate na mulher, humilha a mulher em público, fala mal dela para os colegas. Isso eu não estou nem falando de casado, namoro. Faz escândalo, faz tudo, coisas horrorosas. Mas a mulher é capaz de ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás daquele osso envenenado, chamando de meu amor aquela porcaria. O que eu tenho a dizer para um homem se as fêmeas estão nesse cio psicológico que não as impede de enxergarem o óbvio? O primeiro óbvio que eu estou dizendo aqui é o seguinte: internet não é lugar para encontrar ninguém. Se acontecer alguma coisa, olha, foi pura sorte. Mas não transforme essa loteria num projeto de encontro no cotidiano. E se transformar, não me escreva, porque tudo que eu tinha a dizer eu já disse. Quando chega hoje em dia carta para mim dizendo: eu fui na internet, no chat, não sei o que, eu delete, eu não tenho mais nada a dizer a esse respeito. Vão porque querem, se fazem de inocentes porque gostam. Um dos auto-enganos terríveis, e ontem a gente falou bastante aqui de auto-engano, aliás, na quarta-feira à noite, quando eu preguei aqui no Caminho do Discípulo, um dos auto-enganos é esse, é o auto-engano da piedade. A pessoa não quer encarar a verdade, então ela se torna piedosa. Ela se chamou de inocente, mulheres inocentes. Não tem mais mulher inocente nesse planeta, meu amigo. Quem entra num lugar chamado internet, foi casada há anos, está com 50 e tantos anos, ela não dá conselho aos filhos, ela não diz aos filhos o que é certo, próprio ou não na internet, por que para ela não vale? Por que eu vou arriscar a minha existência num ambiente inexistente? A internet só existe quando do lado de cá tem gente séria, dizendo com a cara para fora, com o nome explicitado, com identidade arreganhada, com tudo público. Eu não sou um ser virtual na internet. Claro. Eu sou um cara concreto, chamando qualquer um para a concretude de qualquer encontro. Com a minha cara aqui, ó. Eu existo na internet.
Por isso eu tenho a cara de pau verdadeira de dizer, eu existo na internet. Quantos mais existem na internet? Existem esses que têm um site público, figuras públicas, mas em chat, ninguém existe na internet, é muito raro. E as que vão para lá, em geral, existindo na internet, são mulheres num processo de auto-engano, de inocência e de espírito de convento. Ungiram o diabo da internet dizendo que só tem coisa boa. Mas o fato de que ela pega e diz que para ela ali só tem coisa boa, não muda absolutamente nada lá. Lá continua exatamente igual. De modo que eu morro de pena, de compaixão, de tudo dela. O que eu tenho dito aos homens, eu não tenho mais nem como dizer, só chamando para brigar. Agora, também não tenho palavrinhas de inocência e de pena pelas mulheres, porque, pelo amor de Deus, nem um cego, surdo e mudo entra nessa com essa inocência. Então, se estava na inocência, eu vou dar a ela o crédito da inocência. Se estava, que ela tenha morrido para sempre agora, que Deus tenha te visitado com desilusão para sempre, minha filha. Porque ilusão é uma desgraça. Não dá para construir vida real nenhuma, a não ser no chão da realidade, da verdade e do que é. E, sinceramente, a internet não é. Ali dentro existem pessoas que são, no meio de uma legião de gente que não é. E que está ali justamente porque não é, não pode mostrar quem é, não quer mostrar quem é, se mostrar que é, perde a graça. Quem é, perde a graça. Geralmente, quem precisa ficar caçando na internet não se garante no mundo real, debaixo do sol, da lua, das estrelas, na esquina, no mundo com cheiro, com gente. Aí tem que ir para essa farsazinha aí. E no meio dessa farsa, semeando espinhos, como é que querem colher uvas e coisas boas? Se é uma loteria o dia inteiro. Se é todo mundo trocando relacionamentos com gente que você não sabe nem se existe do lado de lá, com as configurações apresentadas, ou estatisticamente falando, é muito mais provável que não existam daquele modo. E se existir, existe uma faceta dele. Longe de existir ele mesmo. Na vida real, a gente tem conversado tantas vezes aqui. Meu Deus, eu te conheci há 4 anos atrás. Agora, eu estou te conhecendo todo dia, você está me conhecendo todo dia. Cada um de nós está se conhecendo um pouco mais todo dia. O Fonseca que eu conheci há 5 anos atrás não é o Fonseca que eu conheço hoje. O Caio que você conheceu 5 anos atrás não é o Caio que você conhece hoje. Claro que não. Então, se no mundo real a gente tem que ir se conhecendo, imagina nesse mascaramento virtual o que sobra para espremer. Que suco você fará desse holograma? Não tem sangue, nem carne, nem vida aí não, enquanto não se manifestar na vida real, no mundo real. A minha descrença em relação à internet é desse nível. Para esse tipo de coisa, para encontrar gente, para amar, se apaixonar. Loteria, eu ouço dizer que de vez em quando alguém ganha na Mega Sena. Mas a grande maioria chupa o dedo e continua apostando naquela porcaria para sempre. Eu nunca joguei na Mega Sena, não quero um tostão da Mega Sena. Se ganhasse na Mega Sena, no dia seguinte eu não ia ter nada, porque aquilo ali não faz felicidade de absolutamente ninguém. O Senhor não disse, dá-nos a Mega Sena nossa de cada dia, é o pão de cada dia. Eu gosto de trabalhar, ganhar o meu pão com suor, com vida real. Não quero golpes de sorte na vida. Não acredito em raios milagrosos caindo na cabeça. A vida do homem bom, justo e próspero é construída tijolo a tijolo, suor a suor. Vai com lágrimas andando, semeando e chorando, volta com júbilo trazendo o seu feixe. É só essa receita de existência que eu conheço. Qualquer outra não me convide, é magia, bruxaria, internetiana, bola de cristal, horoscopismo, Mega Sena, loteria. Eu não tenho nada a ver com isso. Um bom bruxo pode ajudar melhor nessas horas. Eu não saio do mundo real e nem do chão da verdade. Quem quiser me ajude aí. Na loteria eu não tenho sugestões a dar. Então vamos lá.
Se não houvesse internet, Caio. A gente chegou aqui. Pois é, se não houvesse internet mas houvesse já, por exemplo, na época da minha mãe, mulher desquitada há muitos anos, 56 anos, ficaria mal sair procurando alguém para ser feliz. Mas hoje não. Se não houvesse internet, como uma mulher de 56 anos abriria a porta, sairia para buscar um novo amor para ser feliz? Como seria isso? Primeiro não tem que buscar. Quem busca só encontra porcaria. Jesus disse que quem busca e encontra, ele estava estimulando a oração, não estava estimulando a sair na rua procurando um homem. Pô, mas tem que sair de casa, que não seja para trabalhar. Trabalhar, se relacionar, ter amigos, ter amigas, ter lazer. Ou seja, viver como gente normal vive, é onde a existência acontece. É onde a existência acontece, não mudou nada. Onde é que as pessoas encontravam as pessoas antes de haver internet? Pois é. Com dificuldades muito maiores ainda, porque a divorciada era desquitada, carregava um estigma, e sim, encontravam gente real. Na praia, no restaurante, no bar, na rua, na feira, no supermercado, na floricultura, no encontro de amigos, nos mesmos lugares em que a humanidade se encontrou durante milênios, pelo amor de Deus. Milênios. Seria o caso de dar... Agora é uma preguiça existencial danada. As pessoas não têm, de fato, disposição de ir à luta. Em segundo lugar, é um complexo de inferioridade imensa, porque são mulheres que ficam se comparando com as Giseles Bündchens da vida e se sentem umas drogas de feias. Esse é um mundo em que celulite virou pecado capital. No mundo onde eu cresci, celulite, se não fosse um exagero de uma banha que desse para abrir um supermercado chamado Casas da Banha, era até sensual. É covinha. Era até sensual. Mas ficou esse negócio aí todo enlouquecido e plastificado, um bando de mulheres complexadas que vão querendo fazendo plástica para todo lado, se esticam para lá e para cá. Para cada 10 que fazem, eu vejo assim, meia ficar com um produto melhorado, a maioria se desfigura. Pelo menos aos meus olhos como homem, antes eram melhores do que depois. E nem me perguntem se ficou bom, porque em geral vou dar um sorrisinho. A menos que fique muito bom, aí eu digo, olha, ficou ótimo. Do contrário, eu dou um sorrisinho e passo gentil, lamentando profundamente, porque até as marquinhas de antes faziam dela uma mulher melhor. Então, mas não é disso que a gente está falando. O que eu estou de fato dizendo é que há uma preguiça existencial enorme de a luta, há um complexo de inferioridade imenso, há uma comparação incessante com belezas estereotipadas que estão aí estabelecidas, aí o que sobra? Sobra inventar uma pessoa que ela não é. Aí ela pega, não, eu nunca botei uma foto no meu perfil que não era meu. Não, você só botou aquela com Photoshop. A única que você tem e diz, meu Deus, eu tô tão bonita aqui que nem pareço eu. Essa é qual? Aí ela bota lá. Aí descreve, fala o espanhol fluentemente. É sua irmã, usted, não sei o quê. Aí ela fala espanhol. O inglês dela, que ela lê um manual de liquidificador, é fluente em inglês. Aí vai descrevendo lá um ser que não existe. E todas elas dizem, eu quero amar, estou à procura de um homem para me amar, compartilhar comigo a minha vida, a minha beleza, as minhas doçuras. Aí o cara olhou lá e disse, pô, tá no papo. Maravilha. Qual é o homem que vai escrever lá? Só alguns pouquíssimos é que dizem, não quero nada com ninguém, não quero amar, não quero nada além de sexo, one night stand, uma transada gostosa uma noite, bye bye no dia seguinte. A maioria chega e diz, eu também estou procurando uma mulher legal, vamos ver se no prosseguimento as coisas se encaixam. Gosto muito de convidar uma amiga que eu encontro na internet para passar comigo uns dias numa pousada na praia. Aí constrói aquele romancezinho e as otárias vão. E são traçadas pela frente, por trás, de cima, por baixo, comidas até não poder mais, chupadas nos ossos, nos tutanos, abandonadas no dia seguinte, ficam frustradas porque não são mais procuradas. Isso porque os homens são calhordas.
E as mulheres são umas otárias, me desculpem a expressão, eu já não tenho mais adjetivos. Eu estou começando a ficar até meio grosso no que eu estou dizendo, eu estou notando. Aí alguém pergunta, né, então o amor acontece ao acaso? O amor acontece quando acontece. E para acontecer a gente tem que encontrar gente real. Claro. Do contrário, não existe amor, existe fantasia de idealizações românticas que não tem nada a ver com amor. Amor se estabelece no contraditório. Amor se estabelece quando você ama apesar dos espinhos. Amor se estabelece não é quando está tudo gostoso. Ele se fortalece sobretudo nas dificuldades. É assim com um amigo, é na dificuldade que se forja um amigo, é na vida real que a gente encontra um marido ou uma companheira, e não existe na escritura, nem no mundo, nem na realidade, nem dimensão nenhuma dessa existência receita diferente desta. Quem brincar contra isso é melhor pular de cabeça de um prédio. É melhor pegar um facão afiado e começar a treinar a dar soco em ponta de faca, para ver se desenvolve uma insensibilidade, mas vai ficar todo lanhado para sempre. Agora, por que me perguntam isto se não tem ninguém mais chato, mais repetitivo, mais cruento, mais dramaticamente incrédulo, mais perversamente ferino na análise dessa porcaria toda do que eu? Querem de mim o quê? Pensam que eu vou mudar de ideia? Eu cheguei aqui e formei essa consciência num estágio em que a internet ainda não é o diabo que será. Vai piorar, né? Ah, mas vai piorar infinitamente mais. Mas como está, já é uma desgraça. Eu me sirvo dela por quê? Porque ela é baratinha, não me custa quase nada, o dinheiro que eu gasto aqui é o dízimo do que gastaria para usar qualquer outra mídia. E por quê? Porque as portas do inferno precisam ser invadidas pelo Evangelho. É por isso que eu estou aqui dentro. E você é real aqui. Eu sou realíssimo. Quem quiser me encontrar aqui, ali na esquina, vai encontrar o mesmo homem com a mesma disposição, com as mesmas realidades e com as mesmas ausências de titubeio. Então, eu existo na internet, isso eu garanto. Agora, eu não posso falar muito a respeito de muito mais gente, não mesmo. Amém. Fica o conselho para todos nós, né? Desculpem a agressividade, mas é que eu estou assim, eu ando tão cansado, é tanto abuso, é tanta mulher otária, que já não dá mais nem para ter pena. Eu estou começando a ficar às vezes irado de ver a otarice e repete. E vem com esse romanticismozinho idiota, pensando que só porque teve um surto de romance o mundo ficou bom. Os homens melhoraram. Continuem nesse auto-engano e vocês vão ver aonde irão. Mas a mim não me façam mais perguntas acerca do fato seguinte. Por que sem água no deserto do Saara a gente morre em 24 horas? Por que a gente pula de cabeça do pão de açúcar, chega lá embaixo e se esbagaça todo? São as perguntas que me fazem. Eu não tenho mais respostas a dar para essa obviedade. Não tenho. Vamos lá. E esses homens, só chamando pro pau, meu irmão. Dá raiva. Só chamando pro pau. Dá muita raiva. Você tem filha, né? Eles são um bando de safados. O meu respeito por homem é difícil. Aqui e ali eu encontro um homem, mas tá difícil. Essa garotada eu só vejo uns molequinhos saradinhos, frouxinhos, covardinhos, safadinhos, idiotinhos, sem nada na cabeça, não aguentam um tranco da vida. Às vezes a vontade que dá é de ver todo mundo debaixo de uma opressão desgraçada para ver se no meio desses bonecos surge um homem. Mas a vida pesta com o tempo, a vida vai atarrachando. Não é como eles vão se idiotando até os 40, aos 45, ainda está todo mundo na adolescência. Na hora que o cacete vem, já os pega sem força para virada. Aí vão ficar deprimidos na casa do papai e mamãe, não dão nem chance do pai e a mãe ficarem velhos e morrerem em paz, porque ainda tem que cuidar de um idiotado de 50 anos de idade.
Bom, vamos lá. Já li no site, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o arrebatamento. O que eu posso falar além do que eu já disse no site, milhares de livros meus e acerca do que a Bíblia diz? Quero o quê? Uma descrição de ficção científica? Pois é, só se for. Eu não tenho o que dizer, eu só digo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz está dito. 1 aos Coríntios, Tessalonicenses, texto de Jesus no final do sermão escatológico em Mateus, em Marcos e em Lucas, e eu escrevi no site e em alguns livros meus. Fora isso, leio Tim LaHaye, ele é que gosta de fazer ficção científica sobre arrebatamento. Eu não. Eu não sou o Jorge Lucas do arrebatamento. Eu só sei que no momento, no abrir e fechar de olhos, todos nós, os que estivermos vivos, quando o Senhor vier, seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. É isso que está dito. Agora, se ela quer saber, ou se alguém quer saber se isso é antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, não sei o que, isso aí Jesus não disse, eu não entro nesse aspecto, quem entrou quebrou a cara. Então tá, e eu não serei um desses. Eu tenho uma ficção aqui, perdão, se é ficção, mas analisando algumas coisas, por exemplo, naquela estátua de Nabucodonosor, que fala sobre reinos, né? Ela termina com a pedra cortada não com mão humana, viria aos pés da estátua, acabaria com ela. A palavra fala que os céus se enrolarão com grande estrondo, fala também que os elementos ardendo se Mas fundirão. Isso não tem... Seria talvez a fim da dispensação da humanidade na Terra, um meteoro que está vindo por aí na nossa direção? É pura ficção científica. Por isso que eu falei. Aí eu não entro nos aspectos ficcionais. Quando você lê o livro do Apocalipse, tem de tudo no Apocalipse. Tem pedra caindo do céu, tem os mares se envenenando, tem os rios se envenenando, tem seres estranhos invadindo a Terra, gerando ânsia de morrer. Tem tudo, tem desde catástrofe cósmica, celestial, a envenenamento das fontes das águas, a erupção vulcânica, a afastamento de placas tectônicas, ao desaparecimento de ilhas nos oceanos. Tem de tudo, a calamidade é geral no Apocalipse. É calamidade mesmo. Isso não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um aspectozinho mínimo, é um mucuí no meio dessa cenografia catastrófica. Tá bom. Amém. Vou pegar um filme do George Lucas. É melhor para ter uma diversão. Mas eu estava pensando. Não precisa não, o History Channel tem um monte de documentários sobre o fim do mundo do ponto de vista astronômico, que não tem nada a ver com o que eles suponham que venha a acontecer amanhã nem no século seguinte. Mas é um cenário do ponto de vista de construção eletrônico, científico, dos elementos que estão sendo estudados, que criam cenários belíssimos de calamidade para se ver. São calamidades de uma beleza extraordinária para se assistir. Não, galáxias se chocando, que coisa linda. A Andrômeda está vindo aí, né? No nosso encontro. Ela e muitas outras coisas. Daqui a alguns bilhões de anos. De acordo com eles, mas Jesus disse que os poderes dos céus serão abalados, de modo que Jesus nunca ficou contando com bilhões de anos para nada. Ele disse que quando chegar nessa hora, os poderes dos céus serão abalados. Isso pode significar qualquer coisa, desde uma implosão, desde os 4 elementos, gravidade sendo profundamente alterada. Se a gravidade for alterada, meu amigo, tem chuva de meteoro aqui para todo lado. A atmosfera vai ser alterada, a gente cai em vulnerabilidade imediata. Se a nossa atmosfera ficasse 3 vezes enfraquecida hoje, semana que vem a Terra já não seria mais a mesma, só pela quantidade de meteoritos que caem o dia inteiro no planeta e viram poeira aí fora. Não precisa de muita coisa, não. O magnetismo, a polaridade da Terra, se houver uma inversão, isso aqui vira o caos e a gente é inundado por um dilúvio nesse segundo aqui agora. Sem falar que erupções vulcânicas iriam acontecer, os elementos iam se derreter e as ilhas acabar, sem precisar vir nada de fora, basta algumas inversões de forças que sustentam esse planetinho aqui agora.
No equilíbrio muito tênue. Muito O tsunami lá do ano retrasado, de 3 anos de 2004, mexeu no eixo da Terra e 3 graus. E foi uma bobagem perto do que pode acontecer, do potencial latente, constante que está aí. Então, ninguém precisa ficar com exercícios de bilhões de anos, não. Se o senhor disser é agora, meu irmão. E não tem ninguém que impeça. Outra pergunta. Mas é bom conversar com isso com você, Caio. Mesmo que seja essas coisas meio ficcionais, porque a gente não está lá para saber. Nosso arrebatamento pessoal pode vir antes. Claro. Mas é muito legal falar isso com você. Os sinais que a gente vê por aí, eles ficam mais sérios, sabe? A gente pensa, tem coisa acontecendo, tem coisa vindo. Vamos lá. O que você diz com o crescimento dos muçulmanos no mundo? Também já disse no site. O que querem saber além do que eu disse no site? Não sei. Porque no site eu tenho dito muito, não foi um texto só não. E eu não responderei o que eu já escrevi no site. Eu peço às pessoas que vão lá e leiam. É melhor, fixa mais. Agora, menos que a pergunta seja mais ampla, porque o que eu penso do crescimento no mundo eu já falei demais. Caio, as estações do caminho são autônomas em suas posições teológicas? Não. Se quiserem ser autônomas, podem ser autônomas na mesma hora, mas fiquem livres. Não serão mais caminho da graça, não andarão mais comigo. Se andarem comigo, desde o início está dito. O Espírito é esse que eu prego e ensino no site. Não peço ninguém para vir, não peço ninguém para ficar, não quero que ninguém fique um dia se não for assim. Mas é simples assim. Caminho da graça é um termo que eu cunhei para designar o movimento que tem a ver com a minha caminhada, é meu sobrenome. Assim como a minha mulher não fica casada comigo no dia que ela chegar e disser, Caio, eu não gosto de você e não confio mais em você. Nesse dia ela irá para um lugar e eu irei para outro. É simples assim na vida, com tudo. Boa tarde, gostaria de saber se você já leu o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Não. E o que você acha dele? Não, eu acho tudo muito tolo. Li, até para dizer que eu não leio, eu li, me deram um livro. Tinha um monte de amigos meus em 89, 90, 90, desculpa, 99, 2000, 2001, 2002, falando nisso, vida com propósito, igreja com propósito. Eu li. Achei o cara basiquinho, é a mesma historinha americaninha, é a mesma necessidade de ter um projetinho para animar o rebanhinho que não pode ficar sem algum tipo de cenourinha para correr atrás. Mas eu não tenho paciência com isso, acho ele filosoficamente um indivíduo pobre. O vi dando uma opinião patética quando aconteceu aquele tsunami. O Larry King o levou lá para dar uma entrevista, me deu pena de ver o evangélico querendo defender Deus no tsunami. Eu não tenho paciência para essa moçada, me desculpe, eu devo ter acordado hoje com a pá virada. Não parece. Não parece. Vamos lá. Se eu entendi bem o que ele está escrevendo aqui, no caso de ontem você falou sobre sedução de pastor empresário. Pastor empresário? Sobre a sedução daquele pastor. Eu acho que é. Tá. De uma história que eu contei aqui. Se for eu essa pessoa, o que se instalou em minha alma? Tem cura? E onde começa essa cura? Bom, eu não sei, a menos que você seja um senhor, hoje já com 78 anos de idade, não é você. Mas pode ser uma situação semelhante. Né? Pode ser uma situação semelhante, alguém pedindo ajuda. Né? É claro. Se eu pensei que ele estava perguntando, será que sou eu? Não, com certeza não deve ser. Mas se a situação é absolutamente semelhante, é claro que tem cura. A cura tem a ver com procurar gente séria, que não seja da igreja dele, porque não será séria. Se for gente da igreja dele, vão contar para todo mundo, conforme as igrejas costumam ser igrejas.
Se é pastor e empresário, vai dizer que está tendo esse problema, vai chamar a junta diaconal para abrir o coração, é melhor reunir um conselho de demônios, eles vão ter mais ponderação e misericórdia. Então o que ele precisa procurar é gente séria de fora da maçonaria da igreja, séria, com quem ele vai abrir o coração e vai descobrir as causas dessa pulsão. Agora, enquanto ele não descobre as causas da pulsão, ele precisa ter a referência de alguém sério que saiba, porque o simples fato de haver alguém sério que saiba já inibe na mente do indivíduo o devaneio, a liberdade e a liberação dessa pulsão, que em geral acontece de modo extremamente livre quando não existe nenhuma referência de consciência a olhar para você e dizer: meu irmão, como é que estão as coisas? Mas ele precisa procurar ajuda imediatamente e tem cura. A cura não é mágica, ela é na verdade. O que liberta a gente é verdade. Para que a verdade nos liberte, a gente tem que fazer a viagem para dentro, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é um trabalho para dentro, onde o indivíduo vai ter que ter a coragem de admitir tudo. Não só o que ele fez, mas o que fizeram com ele. E como ele processou, internalizou e fez daquilo o seu álibi para justificar agora esse tipo de pulsão. Esse é um trabalho doído, que tem que acontecer na verdade, dando nome aos bois, porque quando a verdade se assenta nesta dimensão do ser, aí iniciam-se os processos de libertação verdadeira. Meu site não fala de outra coisa a não ser a respeito disso. Se ele lê o meu livro Sem Barganhas com Deus, ele vai ler acerca disso o tempo todo. Vamos lá. Ai, Jesus. Hoje você me bate, Caio. Você pode falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse? Não. Não, tá. Vamos lá. Vamos lá. Deus não existe. Li com muita alegria esta resposta tua, Caio, a alguém. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a não existencialidade de Deus. Está lá no site, ele não leu? Sim, e queria um pouco mais, talvez. Não, o que eu tinha a dizer está dito lá no site. Tá. E não só num texto, mas em muitos. O resto é devaneio. Eu só vou pegar o que eu disse no site e doirá essa pílula mais meia hora e não vou acrescentar 1 milímetro de conteúdo ao que está dito lá no site. Perdão, Caio. Você está respondendo curto hoje, eu tô... Não, é porque só estão me pedindo para expandir o site. Eu não vou expandir o site. O ambiente de confiança existe no meio das comunidades do bem. O ambiente de confiança que existe no meio das comunidades do bem estimula a entrada do mal? Como você detecta um psicopata? Não, o ambiente de confiança não estimula a entrada do mal. O que estimula a entrada do mal não são os ambientes de confiança, são os ambientes de otarice, de falta de discernimento, porque confiança não é algo que acontece sem discernimento de espíritos. O mal entra do jeito que entra porque o povo não tem nenhum discernimento de espírito, não conhecem a palavra, não creem na palavra, não creem no mandamento de Jesus, não creem que entre nós não é assim, acreditam em qualquer coisa que seja dita em nome de Jesus. Pode ser o anti-evangelho dito em nome de Jesus, eles dizem amém. Se você disser um absurdo para o lado de cá, eles gritam amém. Se chegar alguém e disser um absurdo para o lado de lá, eles gritam amém. Não há nenhuma coerência na mente evangélica, esses neurônios estão de mal, não se conversam. E confiança no meio evangélico não é confiança. É simplesmente ingenuidade autoenganada, se entregando na mão dos lobos.
Então o problema não é confiança, é otarice, é ingenuidade, é falta de discernimento de espíritos, é falta de conhecimento do Evangelho. O meu povo perece por falta de conhecimento, não é por nenhuma outra razão. Você acredita que Deus está retardando a volta de Jesus por causa dos corações duros? Quem diz isso é o Evangelho. É. Você... Porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o programa mais silencioso que eu já fiz. Hoje é. Eu te peço perdão, Caio, porque eu tô filtrando algumas coisas aqui que eu sei que você vai responder a mesma coisa. Vai fazendo, que eu só vou dizendo sim ou não. Então tá. É até pedagógico, porque que o povo saiba o seguinte: eu fiquei 6 anos escrevendo aquele site. Meus braços se arrebentaram inteiros, a minha cabeça se arrebentou inteira. Tem conteúdo lá para eles lerem anos e anos a fio. Cada um chega aqui querendo que eu faça verbalmente um site particular para ele. Eu não vou fazer isto. Eles vão ter que ler o site, se atolar no site. Se sobrar dúvidas, me perguntem. Mas o que o site responde, eu não vou me repetir nisto. Vamos lá. É uma questão de respeito pela minha saúde, pela minha mente, pelo meu tempo, pela minha alma. Amém. Vamos lá. Os poderes do céu serão abalados. O cosmo também será abalado? Claro. Tá. O que você... O cosmos, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu não consigo entender. É igual dizer assim, o reino de Deus virá, o reino dos céus também virá? São sinônimos. O que você pensa sobre a teologia da libertação na América Latina e a missão integral de Pensava, acabou há muito tempo. Acabou. Acabou. Onde é que ela existe ainda? Meu Leonardo Boff, mas está fazendo apologia dela. Ele está atualmente abraçando árvores e muito mais, dando beijinho em cristais do que discutindo a teologia da libertação. Isso foi uma coisa da década de 70, ficou famosa na década de 80, e o Boff matou a teologia da libertação, sabe quando? No dia que ele aceitou a disciplina do Papa João Paulo II, que o colocou em silêncio. A ele e o Clodovis, o irmão dele. Quando eu vi o Boff, na década de 70, aceitar a disciplina papal em relação à teologia da libertação e ficar em silêncio, eu falei, morreu alguém que eu pensei que era um profeta. Porque se ele tivesse se levantado ali naquele Vaticano, mandado aquele Papa às favas, tivesse pelo menos tido a coragem da irmã Dorothy, e dito, eu não posso negar essa causa porque o povo tem razão. Ou porque a palavra diz isso, ninguém teria segurado a teologia da libertação, apesar dos equívocos dela. Mas quando ele aceitou o silêncio, qual foi o profeta bíblico que aceitou o silêncio de quem? Nenhum. Então naquele dia, para mim, ele virou pensador, filósofo, humanista, bondoso, um cara legal, mas perdeu totalmente o tutano profético. Quem não pode dizer, meu amigo, antes importa obedecer a Deus do que aos homens com convicção no coração, pode ter a tese mais linda do mundo, ela vai morrer na frouxidão de quem não se levantou e disse, eu creio tanto nela que vocês vão ter que passar por cima de mim. Cabra macho, aquele chinesinho que ficou na frente daquele urutu, sim, lá na Praça da Paz. Sim, que coisa. E acabou pagando com a vida, né? Mas foi tá aí. Ninguém nunca vai esquecer aquela imagem. Não. Ninguém. Então, a teologia da libertação, o Boff construiu um sarcófago para ela, entrou, fechou a porta por dentro
e deixou o Papa jogar água benta na porta. Totalmente diferente. Moro com minha irmã. Tá. Um homem casado que mora com a meia-irmã maritalmente com ela. Tem um filho de 10 anos. E com ele sigo a Jesus. Mas a Deixa eu ver igreja... se eu entendi. O marido dela é meio irmão dela. Meio irmão, ela tipo Abraão e Sara. É o Abraão. E tem com ela um filho de 10 anos. O Isaac. É, o Isaac. Mas a igreja me rejeita por causa de Levítico. Ué, então rejeite Abraão também. Eu fiquei aqui, olha, quando foi? Foi sexta-feira da semana retrasada que eu falei sobre sexualidade. Eu contei essa história longamente. Eu sugiro que ela vá lá no Papo de Graça, pegue o programa Sem Ser da sexta passada, da sexta anterior, sobre sexualidade, e ele assista tudo, onde tudo isso foi tratado. Agora, a igreja o rejeita por causa do Levítico. Que igreja? Não é uma sinagoga que ele frequenta, não? Não. Não, é uma sinagoga. É uma sinagoga, porque a igreja de Jesus jamais faria isso. Eu sugiro a você que encontre um povo que seja igreja e saia dessa sinagoga, porque nessa sinagoga nem Abraão pode ser o pai da fé. É só o que eu tenho a dizer, simples assim. É só comentários do que você já falou. Você sabe alguma coisa de Albert Schweitzer? Aham. Li bastante no passado. Tá. Caio, eu não devo falar nunca sobre eleição incondicional aos que creem no livre-arbítrio. A ninguém. Isso é um assunto de Deus, não tem nada a ver com ele não consegue eleger nem o próximo passo dele, não sabe nem se ele pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, vai ficar falando de eleição incondicional para quem? Ele não consegue decidir nem o dia de amanhã. É perda de tempo, a única coisa que ele tem que ensinar às pessoas é o Evangelho. Eleição incondicional, condicional, especial, tudo isso é papo furado e invenção teológica. Eu não entendo disso não, eu sei que Deus me escolheu. Invenção teológica. Eu entendo isso. Isso aí é conversa de homem. Se quiser pregar a doutrina de homens, pregue essa e muitas outras coisas. Se quiser pregar o Evangelho, pregue só o Evangelho. Eu, como só prego o Evangelho, não tenho nem tempo para perder com isso aí. Não creio nessas coisas. Eu creio em Deus. Os arranjos de Deus são de Deus. O que me está revelado me é bastante. Isso eu ensino aos outros e a mim mesmo. E tento viver. O que passar disso, sinceramente, não faz parte do sim, sim, não, não. Por isso vem do maligno, ainda que o nome seja eleição incondicional. Quando temos um grupo que cresce de forma sadia e não queremos identificar-se com a instituição igreja, o que devemos fazer? Nada. Continuar. Já tem tudo. Cresce, ama Jesus, é sadio. Para que quer enfiar o cara dentro de uma instituição? Nada. Já está tudo feito. Vão querer atrapalhar o processo de Deus na vida do indivíduo? Não, é o grupo em si. Pois é. Para que vão se meter num negócio desse? Está tudo bem. Também acho. O que Deus chama de igreja está acontecendo. Eles vão querer fazer o que mais? Botar uma coroa de gesso no indivíduo? Construir um caixão e botar todo mundo dentro e dizer aleluia, já que somos igrejas, fiquemos presos aqui? Eu não consigo entender, olha, eu devo ser doente ou está todo mundo doido, meu irmão? Porque a lógica, não precisa nem ter sabedoria, é só lógica. Que atração irresistível é essa que as instituições exercem sobre as pessoas? Eu não sei sobre quem, né? Deve um monte de gente sem pai e sem mãe. Deve ser um sentimento de orfandade danado para o cara querer dizer assim, poste, me adota, tijolo, me ama, domine sobre mim, templo, faça cafuné na minha cabeça. O cara tem que ter um fetiche para ter essa necessidade tão visceral. Da organização eclesiástica, aquelas coisas para seja lá qual for, meu amigo, isso aí é saudade da maçonaria. Saudade do boi, né, do Egito. Do exército, do bando, da quadrilha, do pique-esconde, da brincadeira de só pode ser.
Porque se está tudo dando certo, todo mundo bem, o que eles querem fazer de mais mal? Que mal querem acrescentar ao bem que está acontecendo? Para quê? Pastor Caio, é possível ser discípulo como nos dias de Jesus? Claro. É só Se ouvir. não fosse, eu ia embora. É só ouvir aquela mensagem. Pô, tá muito lindo, hein, Caio? O caminho do discípulo. Eu sugiro... É possível todo ser discípulo como nos dias de Jesus? Não, é possível ser mais discípulo do que nos dias de Jesus. Por quê, Caio? Porque Jesus prometeu que seria assim. As obras que eu faço, vocês também farão, e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. E porque a palavra de Deus diz que eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Sinceramente, eu não queria ser Marcos, Claro que não. eu não queria ser Lucas, eu não queria ser Mateus, eu não queria ser nenhum desses caras. Eu acho que a obra de Deus na minha vida, dado ao tempo decorrido, ao que eu aprendi com ele, com eles, com a história, com os erros, com os enganos e com os equívocos, pela misericórdia e graça de Deus, a minha consciência hoje enxerga elementos que a de Pedro não enxergava. Uhum. Se eu negar isso, eu vou estar mentindo aos céus e aos homens. É claro. Claro. É o que eu falei uma vez com você. Você teve o que eles não tiveram. Muitas E eles coisas tiveram não. coisas que eu não tive, mas todas as que eles tiveram nos foram transferidas pelo Espírito e pela palavra. É a promessa de Jesus, é que a nós não faltaria nada. Sendo que a nós ainda foi agregado o elemento histórico de 2000 anos de percepção que eles não tiveram. Então por que é mais difícil hoje? Isso é mais difícil para quem não quer entrar de cabeça, meu irmão. Mas se você quiser entrar de cabeça, é sair nadando e correr para o abraço, está tudo aí. É informação por fora, é sinal se visibilizando para todo lado, é confirmação da Escritura em todos os sentidos, é doença do mundo cumprindo até o pior da profecia, demonstrando sua veracidade. É poder do Espírito Santo com a gente, é acesso a coisas e coisas que nos ajudam a compreender. Quanto mais a gente vê que o tempo se aproxima, o escritor de Hebreus diz que maior deve crescer em nós a exultação da esperança. Então eu não estou em desvantagem com ninguém, eu me sinto um privilegiado de estar fazendo parte dessas gerações finais. Finais, né, Caio? É. Graças a Deus, né? Vamos lá. Avivamento. Estamos a ponto de um novo avivamento na igreja? Não sei. Toda vez que começa a falar de um novo avivamento, ele vai embora. Quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentadas e pousou sobre eles línguas como de fogo, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Foi um susto. Esses avivamentos evangélicos começam a anunciar, está acontecendo ali, está vindo da Argentina, está não sei o que, vira, na mesma hora vira um pacotinho de marketing. Os lobos pegam e transformam o avivamento inteiro num processo, num método. Aí começam os avivalistas itinerantes do avivamento a viajar. Aí começam a contar as historinhas do que está acontecendo em Pensacola, em Toronto, na Indonésia, na Argentina. Até o Brasil já teve avivamento na década de 90. Eu viajava pelo mundo inteiro pregando, todo mundo queria saber do avivamento no Brasil. Sabe o que era o avivamento no Brasil? De acordo com o mundo, era a Igreja Universal do Reino de Deus e as neopentecostais que tinham comprado uma televisão, estavam crescendo a beça, tinha um movimento religioso popular, deve ser um avivamento para o Brasil. Eu dei entrevistas 5, 6 vezes para a BBC de Londres, em Londres, no Brasil, para TVs na Alemanha, TVs na América, jornais americanos. Houve jornais nos Estados Unidos que fizeram 8 páginas de matéria comigo, querendo discutir o avivamento no Brasil. Los Angeles Times, Miami Herald, New York Times, revistas europeias, todo mundo querendo saber do avivamento no Brasil, e eu perguntando: que é avivamento? O que tem no Brasil é uma corrupção da fé. O que há é um avivamento de paganismo.
no Brasil. Esperem 10 anos que vocês vão ver se eu estou sendo negativo ou não. Então, avivamento, meu amigo, falado não é. O avivamento, quando chega, ele queima o coração, faz os olhos se debulharem em lágrimas, arde a consciência, coloca amor na alma, coloca um foguete no rabo do espírito do sujeito. E ninguém segura ele, e ele não tem nem tempo para falar em avivamento. Porque o verdadeiro avivamento não fala de avivamento, só fala de Jesus. Avivamentos que falam de avivamento são movimentos de histeria, alegria e ginástica e aeróbica de culto empolgado, movido a bateria, percussão e algum gugu liberato animando a multidão dos alienados. Ou um dançarino. É um dançarino. Avivamento do Espírito Santo não tem papo de avivamento. Avivamento do Espírito Santo só tem um assunto: Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. É só isso. O que passa disso é fajutice. Então eu lhes digo que nós estamos passando por um avivamento maravilhoso, cara. Deus permita que continue e que ninguém bote apelido nisso. Se puser, acaba. Não é? Se puser, acaba. Mas é algo maravilhoso que a gente tem vivido, tá? Deus permita que a gente viva sem ficar olhando para o umbigo. Amém. Mudando de assunto, Reverendo Caio, a perversão descrita na Bíblia é a mesma descrita pela psicanálise? Obrigado. Não, a da Bíblia é muito mais grave do que a da psicanálise. Como assim? A da psicanálise é bobagem, é um termo técnico para designar um desvio de comportamento que se faz agregar por algumas conjunções de disfunção no aparelho psíquico. Na Bíblia não, perversão na Bíblia é a tortuosidade essencial do indivíduo numa insistência deliberada de nela perseverar. E sobre ela vem o justo juízo que ela própria carrega. Na psicanálise, o que se vai dizer é: essas disfunções impossibilitarão o desenvolvimento pleno da psique desse indivíduo. Só isto. O buraco na Bíblia é sempre infinitamente mais embaixo. A gente está falando da revelação de Deus, não está falando de Freud, nem de Jung, nem de Carl Rogers, nem de ninguém. Alguns desses foram legais, outros nem tanto. O nosso amigo Freud, com toda a genialidade dele, foi uma genialidade para a autoanálise dele mesmo. Ele encontrou dentro dele elementos que coincidiam com outros que ele encontrava na natureza humana das pessoas que ele observava. E a partir de si mesmo ele observou determinados indivíduos. Mas o que ele desenvolveu como teoria está absolutamente longe de ser uma teoria da alma universal. É apenas uma teoria no mundo de almas que têm o mesmo tipo de identificação que ele encontrou na dele. E que por isso a identificação que ele encontrou na dele serve de elemento analítico para entender melhor a dos outros. Mas não passa disso. O limite é ele. O limite é ele. Não existe uma ciência tão isenta desse nível na psicologia. Não existe. Quem disser o contrário está mentindo. O Jung, nesse sentido, deu um passo gigantesco em relação a Freud quando disse a ele exatamente isso que eu estou dizendo. E quando o próprio Jung disse: eu também, com o que eu agreguei de percepções, eu só sirvo como referência para quem puder ser compreendido a partir da mesma maquete básica que eu encontro em mim, mas não dá para universalizar esse negócio. O mais chocante de tudo foi o encontro de Jung com Freud numa universidade americana, depois de uma palestra, e eles já tinham rompido, e Freud, com uma raiva danada de Jung tinha tido uma admiração louca por ele. Quando eles romperam, Jung surtou. Jung ficou um período surtadaço. Aquele rompimento com Freud gerou uma desconstrução profunda nele, na mesma medida em que o enriqueceu bastante. Mas eles se encontraram nesse lugar, e o trágico é que houve um diálogo entre eles, onde o Freud expressou
a raiva, a inveja, a amargura, o ressentimento, seja lá o que for que estivesse dentro dele. E o Jung disse a ele: o que falta ao senhor, Dr. Freud, é humildade. O senhor não consegue, de fato, aprender nem ser humilde, aprender com nada, nem com ninguém. E o Freud fez xixi na calça e desmaiou na frente dele. Então, sinceramente, eu tenho o maior respeito, eu adoro um monte de livros de Freud, tem livros legais pra caramba, análises fenomenológicas extraordinárias. Mas Freud, para mim, é Freud. Eu não tenho nada especial por ele. Se ele sentasse aqui, eu ia ter conversas legais com ele. Teria um monte de coisas para dizer a ele em nome de Jesus. Um monte. Inclusive sobre o fato de que a ciência dele não cura. Porque onde não há graça, não há cura. As doenças que se originam no passado não são curadas sem graça e sem verdade. Sem graça e sem verdade, ninguém se cura de nada. Verdade sem graça não Porque cura. não pode voltar no tempo para refazer as coisas. Tem que haver perdão. Tem como refazer. E na ciência freudiana não existe isso. Quando existe é um como é que perdão, o cara vive com é um perdão que você arbitra sobre você mesmo. Mas como não há o reconhecimento de uma instância superior, real e verdadeira, que possa perdoar você, o auto-perdão, nesse caso, é só um truque psicológico para ver se você desmonta um esqueminha, mas não é verdade. Mas não dá certo. Não dá certo. Então, o cara que se jacta de estar numa boa, já me perdoei, porque eu já ouvi isso, olha, eu fiz análise, o negócio ficou bom agora, mas eu vi uma pessoa, na verdade, o que eu vi foi uma pessoa que tem se transformado num egoísta. Cínico, cauterizado, espera a morte chegar, espera a próstata dele crescer, que na mesma hora ele começa a fazer perguntas se ele está resolvido mesmo. Tem nada melhor para esse auto-engano do que uma aproximadinha da morte, meu mano. Bate, né, Caio? Eu já vi muito gladiador dizer: pelo amor de Deus, me ajuda. Que coisa, né? É muito papo furado. A gente vive num mundo de mentirinha, de gente enganando gente, contando historinha, ficções. É igual o papo da internet, é tudo perfil. E o indivíduo se vendendo, se promovendo e seduzindo. É um caminho de sedução e de auto-vendagem o tempo todo. Para quem? Porque uma coisa é a pessoa ter o conhecimento. Eu conheço que existe um oferecimento de um reino da glória. Mas é só conhecimento. A pessoa que realmente não vive aqui dentro, isso, a hora da morte deve pesar pra caramba, né, cara? Deve. A coisa deve ficar feia, porque a pessoa não sabe para onde vai, como será, não tem esperança. É o caso da mamãe, tadinha, que pede a Deus para me aceitar, porque eu não conheço a Deus. Olha que interessante uma coisa dessa. Obrigado. É isso mesmo. Fede, né, Caio? A coisa fica feia, né? Ora, só fica. E o medo é de quê? É do desconhecido ou de nunca mais existir? Você já de tudo. Isso? Cada um tem o seu, né? A morte não tem um padrão só de fobia para todo mundo. Cada um tem a sua própria fobia em relação a ela. Cada um tem a sua própria. O que significa ninguém pode comprar ou vender se não tiver uma marca na mão ou na testa em Apocalipse? Significa dizer a impossibilidade total de fazer parte do sistema, de poder ganhar dinheiro no sistema, de poder se servir do sistema, a menos que se entregue ao sistema. O detalhe aí da marca, onde é, como é, não sei o que, é um detalhe. Se é literal, se é simbólico, como seja, não importa. Os modos de controle estão já estabelecidos, se sofisticarão imensamente mais. A gente já está praticamente sem marca nenhuma, sem chip algum, numa situação em que sem numerações básicas a gente não faz coisa alguma na Terra. E ainda nem chegou, a gente ainda está na idade da pedra desse processo. Imagina quando chegar. A única coisa que interessa é que, se não fizer parte do sistema, a alienação é tão grande que você vai ter que voltar para a idade da pedra. Já escrevi isso no site também, está lá dito. Se você não tiver treinamento
de sobrevivência, de autossustentação no mato, com recursos naturais, você não vai sobreviver. Vai chegar uma hora na Terra em quem quer que queira manter a sua independência de mente e de autodeterminação, vai ter que romper com tudo, vai ter que beber água de poço cavado no chão, vai ter que arrancar a batata do chão da terra, vai ter que fazer farinha sozinho, vai ter que arranjar combustível natural de algum modo para acender lamparina, vai ter que ser assim. Agora, nem todo mundo vai querer entrar nessa. Tem uns doidos como eu que já se preparam para isso. Pode até não chegar nos meus dias, mas eu quero estar pelo menos muito consciente disso para dizer para os meus filhos e para os meus netos. E para quantos venham aí. E não é preciso ser profeta. Quando perguntaram ao Einstein como seria a Quarta Guerra Mundial, ele disse a Terceira Guerra Mundial, ele disse a terceira eu não tenho a menor ideia de com que aparatos serão feitos, mas a quarta eu sei que será com pau, pedra e porrete. Tacape. Porque vai ter chegado num estado de retorno à idade da pedra. A idade da pedra. Com tudo que se tem aí, se isso aí for deflagrado, é para lá que a gente vai. Não é esta a pergunta, mas o que eu estou dizendo é, com o que está aí estabelecido, quem quer que queira escapar desse controle, vai ter que viver uma vida como já nem os índios a vivem mais. Os índios brasileiros, por exemplo, já estão dentro desse sisteminha aí, legal pra caramba, já daqui a pouco estão baixando MP3, daqui a pouco se disserem para um índio no Xingu, que é um chipzinho na cabeça, ele vai dizer, nós quer sim. O cara vai ter que ser muito crente e muito doido para entender o que eu estou dizendo e para ter o peito de fazer quando chegar a hora. Do contrário, a igreja vai abençoar tudo, vai haver... Assim como com Hitler. A igreja abençoa aquele pacotão inteiro. A igreja abençoa todos os pacotes, meu irmão. Parece que o povo não entendeu isso ainda. Até a igreja de Jerusalém, que não estava corrompida, na hora que os sacerdotes começaram a se juntar à fé, o que houve? Houve na mesma hora uma complacência. Vamos ficar aqui pelo tempo. Começaram a fazer um híbrido. E foram fazendo o híbrido de Tiago ali, o querido Tiago. Quando lá na frente vem Constantino, desenvolveram a teologia do Cristo Rei, deve ter sido uma bênção do Cristo Imperador, que aleluia, chegou o reino de Deus conosco, agora não pagamos mais impostos, agora temos propriedades, agora os templos dos deuses pagãos vão virar basílicas cristãs, louvado seja o Senhor. Aí quando houve revolta dos príncipes europeus contra Roma, na mesma hora se desenvolveu uma teologia do principado, adequada àquilo ali. Na hora em que houve a necessidade de romper com as figuras ditatoriais e se estimular a criação das repúblicas mais democráticas, na mesma hora se desenvolveu a teologia do povo, o Vox Populi e Vox Dei, e a igreja vai desenvolvendo. Na hora em que o rei da Inglaterra precisou ser o chefe da igreja, se desenvolveu na mesma hora uma teologia que fosse compatível com aquele status quo. Na hora em que as revoluções democráticas aconteceram, na mesma hora a unção é essa, todo o poder emana de Deus para o povo. Mas daí em diante é o povo que é aquele que designa o desígnio de Deus no mundo e na terra. Muda tudo. Aqui no Brasil, para a gente não ir longe, quando os militares deram aquele golpe, a igreja evangélica inteira, 98% da igreja evangélica abençoou o golpe militar. Fazia cultos, chamavam generais, gente sumindo, morrendo, desaparecendo, sendo perseguida, filhos de crentes sumidos, pastores entregando suas próprias ovelhas. Pastores. Para a ditadura. Para a ditadura, e convidando os generais para irem pregar no culto, para dizer uma palavra abençoada, e enquanto eles agradeciam a Deus o grande livramento que o Senhor estava dando. O canal 13 do Rio de Janeiro, que hoje pertence à Universal,
Foi uma dádiva da Revolução do Golpe Militar ao pastor Nilson do Amaral Fanini por serviços prestados na década de 80, 81. Ele foi só o representante mais simbólico daquela horda inteira de pastores que se venderam para aquele esquema. E assim será, meu irmão. Quando o anticristo aparecer, ele vai ser abençoado e ungido pela igreja. Ele não vai chegar com afrontas, não. A igreja está aí, a igreja, quando eu digo esse fenômeno histórico constitucional nesses 2000 anos, ela só serviu para ungir os inimigos de Deus. Funciona como falso profeta mesmo. Abençoa a besta. É duro, hein? É duro. Tá chegando a eleição e aí a galera vai ser constrangida a eleger para colocar o representante dele num ambiente onde Jesus não veio para ser. Não, o meu reino não é desse mundo, mas todo mundo diz, chegou a nossa hora de fazer o que Jesus não teve coragem de fazer. Jesus era puro demais, mas a gente vai conseguir ter a coragem de entrar lá e fazer tudo o que Jesus disse que ninguém conseguiria fazer e que nem ele mesmo tentou. Mas 2000 anos passaram e a gente aprendeu muito, Senhor, de modo que agora a gente se garante para o louvor da Tua glória. Olha, Caio, porque eu vou te contar uma coisa. Eu já tive náusea mesmo, de ver como as pessoas faziam métier político dentro de igrejas e como é que funcionavam as coisas quando os panos desciam. Quando não estavam os membros ali, olha, de dar nojo, viu, cara? De dar náusea. E os irmãos ali só recebendo a palavra. Vote nele porque ele é o nosso candidato. Triste, viu? Qual a relação entre os anjos quanto ao uso do véu? Quer falar sobre isso mesmo agora? Eu já sei, porque Não, eu já te ouvi falar Eu vou levar uma vezes. hora para falar sobre isso. Porque eu tenho que vir lá de Gênesis 6. Você acha que fazer uma viagem longa. Você acha que a gente longa, pode longa. deixar isso aqui como tempo para segunda ou Eu não? preferia que lesse o meu livro Nefilim, Tá. com notas de rodapé. Se depois de lerem um livro Nefilim com nota de rodapé sobre a dúvida, aí me pergunto. Porque do contrário, eu vou ter que falar aqui uma hora sobre um assunto que eu já escrevi no site, já escrevi um livro a respeito, já falei, é só misericórdia, tenha misericórdia de mim. Eu estou dando tudo escrito, tudo pronto. O que custa pesquisar um pouquinho e depois me perguntar? E me perguntar até com um pouco mais de especificidade e não uma coisa tão geral assim, que para eu responder, sem ser simplista, eu vou ter que ir lá para Gênesis 6 e começar a viajar de lá. Tá. Tem uma pergunta para mim aqui. Como eu faço, Fonseca, para acessar o site do Caio e encontrar essas respostas que ele diz estar no site? Não precisa não, eu respondo. Tem uma coisa chamada pesquisa. Fica logo lá em cima. Não, pelo amor de Deus. Pesquisa e pesquisa avançada. Eu não vou nem dizer. Eu não vou explicar. Olha, para cada carta que eu escrevo hoje, você já notou? Já. Eu digo, vá lá em pesquisa, pelo amor de Deus. Tem pesquisa avançada também. Tem que pesquisa vai... por título, tem pesquisa por palavra, tem pesquisa por tudo. Eles acham isso em todos os sites onde eles querem achar porcaria, eles acham tudo. Por que é só no meu que ninguém acha nada? Sabe o que vai acabar acontecendo? Eu vou parar de escrever no site 1 ano. Não vou responder uma carta, não vou postar um texto. E todo mundo vai aprender a mexer no site. É porque hoje, além de eu escrever no site, eles querem que eu seja o guia turístico. Do site está tudo explicado. Não há razão para dar essa explicação. Eu acho. Eu também. Eu acho. Eles pensam que eu acho porque eu me lembro de tudo que está lá dentro do site? Não. Eu só me lembro que eu já escrevi sobre aquele assunto. Aí você vai lá e pesquisa. Eu vou lá como qualquer outro ser humano e escrevo. Será que eu vou achar isso no título? Aí eu boto no título, pá. Se aparecem centenas de coisas. Eu vou vendo no título. Se não tiver no título, eu vou na palavra-chave. Aí aparece mais coisa ainda. Dá um trabalhinho, mas quem busca encontra.
não ficam procurando gente que não existe na internet até encontrar um vampiro que chupa o sangue? Por que não consegue, na minha busca em pesquisa, que ninguém vai maltratar ninguém, achar o que a pessoa está precisando para si mesma? Vamos lá. Como identificar que a alma de alguém está ficando doente? Pelo fruto. Quer saber se uma alma está ficando doente? É claro, é pelo fruto. Uma alma que não ama está doente. Uma alma que não perdoa está doente. Uma alma que se preocupa com a sua própria reputação o dia inteiro está doente. Uma alma que não consegue perceber o drama do outro, mas apenas o seu próprio, está doente. Uma alma que cisma que o mundo inteiro existe num complô contra ela, está doente. Uma alma que se dá uma importância monumental e acha que tudo de mal no mundo é culpa dela por causa de algum erro que cometeu, está doente. Então, discernir a doença da alma é muito fácil. Tudo que não é amor, bondade, justiça, verdade, misericórdia, graça e perdão, e que persista na alma, é a doença. Não precisa fazer nenhum curso de psicologia para fazer esse diagnóstico. Quem o faz é Jesus, quem o faz é o Evangelho. E não é nem acusação aqui não, é porque realmente... É constatação só. E essas coisas realmente acabam com a pessoa, cara. Claro. Acabam com a pessoa. São as únicas que acabam com a pessoa. Uma facada não mata ninguém, é amargura, ódio, desamor que destrói você para sempre. Vamos lá, Caio. Pacto com o diabo. Tem na Bíblia? Por que os evangélicos sempre acusam artistas bem-sucedidos de fazerem pacto com o diabo? Como a Xuxa, por exemplo. É inveja, porque é o artista bem-sucedido. É inveja do artista bem-sucedido. É inveja, né? Aí, hoje em dia, o pessoal faz pacto com Deus, né? Não faz com o diabo, mas vai nessas sessões de macumba cristã, aí fazem pacto com Deus. Em vez de dar cachaça, dá dinheiro, em vez de dar farofa, dá uma oferta alçada, dá o carro, ao invés de oferecer... Aposentadoria da mãe. Aposentadoria da mãe, mas fazem macumba também para ver se tornam ricos e famosos, importantes e prósperos. É tudo baseado em inveja. A espiritualidade da maior parte dos evangélicos é complexo de inferioridade jungido à inveja da prosperidade dos maus, com o desenvolvimento de uma macumba com terminologia adequada chamada teologia da prosperidade. Meu irmão, você está fazendo o arquétipo do diabo. Mas é só isso que eu tenho dito. Olha que só. Boa parte do que se faz em nome de Deus aí é culto ao diabo. Eu não estou dizendo, não sou eu que inventei isso. Paulo aqui disse, vocês pensavam que durante aqueles 40 anos no deserto era Deus que vocês prestavam cultos. Eu vos digo que era demônios que vocês cultuavam. Com a Arca da Aliança e tudo. Pode botar o aparato divino todinho, se o coração não estiver em Deus, o culto é do diabo. Você pode fazer oração em nome de Jesus, mas se o pedido for o pedido que você não tem e não faz a Deus, porque não seja pedido de amor, verdade, justiça e bondade, a oração pode ser feita em nome de Jesus, mas se o conteúdo não for evangelho, a oração está sendo feita ao diabo. Alguém está pensando que pode pedir maldades em nome de Jesus e isso virar oração a Deus? Isso é oração ao diabo. É muito triste, viu? Um drogado ou viciado pode ser liberto apenas pelo poder do evangelho ou seria necessário ajuda psicológica? Depende. Tem viciados e drogados que ficam libertos. Não é apenas, porque o poder do evangelho nunca é apenas, né? É tudo. Mas pelo poder do evangelho. Agora, outros que precisam também de apoios de outra natureza, a mentes mais frágeis,
há pessoas que com menos poder de resolução e de determinação, há pessoas há mais tempo condicionadas naquele vício, há pessoas organicamente mais debilitadas e fragilizadas, precisando serem seguradas na hora do tranco, dos delírios, das pulsões, das compulsões. Enfim, depende, cada caso é um caso. Não dá para você criar uma norma a esse respeito. Já acabou o nosso tempo, Fonsecão. Já acabou. Sabia? Já acabou. A gente até passou. Já passou. Então esse foi o programa mais ping-pong que a gente já teve. É. E eu francamente não gosto desse tipo de programa ping-pong. Eu prefiro muito mais conversar 3, 4 assuntos de uma maneira mais extensa, mas é que não me deram chance. Só me fizeram perguntas que estão respondidas no site. E eu não comecei a ver em VTV para repetir verbal e oralmente tudo que o site já descreveu de maneira minuciosa, ampla e longa. Quem quiser me ajuda aqui, me pergunte o que eu não respondi lá. Ou o que tendo sido respondido lá, para a pessoa esteja incompleta. Aí nesse caso, ela tem que me dizer mais do que ela me fale saber. sobre anjos. Tem que me dizer o que é, porque senão eu não vou dizer, olha, leia lá. Agora, para mim, essa é uma decisão pedagógica, porque se eu não fizer isso, eu não me protejo, eu não me defendo, meu irmão. Aí eu acabo aqui cansado, rouco, exausto e desestimulado, porque eu também existo, eu gosto de responder o que me dê algum prazer em responder. E como eu não tenho nenhum prazer nas repetições, decisivamente, eu não nasci para rezar, não nasci, aquela espiritualidade de não sei quantos terços e Ave Maria não caberiam em mim. Cada oração que eu faço vai por um caminho diferente. Se você me pedir para pregar a mesma mensagem, eu não consigo. Nunca consegui. Pode ser o mesmo texto, o assunto pode até se assemelhar, mas eu não vou conseguir fazer repetecos de nada. Então, me perguntem o que seja relevante, vão primeiro ao site, caminho número 1 é ir ao site. Quem fica vindo a ver em VTV sem ler o site, vai me fazer perguntas que eu não responderei. Porque a VTV está aqui para ampliar, aprofundar, melhorar e expandir o site. Não para que seja o Mobral do site, me cansando muito mais, porque pelo menos no site eu tenho a liberdade de dizer essa aqui não, delete. Ou então só digo para o indivíduo, mano, vai lá, busca, procura, mando 400 links para ele. Mas a preguiça é muito grande. É uma preguiça que eu vou te dizer. Se a gente estivesse falando aqui com o mundo científico, não teria ninguém me fazendo essas perguntas. Todo mundo primeiro faria o dever de casa, leria tudo que eu escrevi e viria para cá com perguntas muito específicas. Agora, a doença da religião é essa. Ninguém quer saber nada, ninguém quer aprender nada, ninguém faz dever de casa para nada. No que interessa de futricagem, se for para encontrar um homem num chat, uma mulher em alguma coisa, os caras aprendem em todos os caminhos, viram hackers, se for o caso. Agora, quer me perguntar como é que usa o sistema de busca do site. Ele sabe como usa o do Globo.com de qualquer lugar, igualzinho, vai lá e usa. O resto é ler. O que é que eu leia para ele? Eu leio para o meu netinho, para minha netinha. Para quem sabe ler, eu não faço isso não. Eu não me imbecilizo na imbecilidade de ninguém. É a melhor contribuição que eu tenho a dar aos irmãos, é não negociar com a idiotice. Aí pode ser que alguns, me levando a sério, me amando, me respeitando, aprendam comigo. Aqueles que acham que eu estou dando uma de arrogante, de grosseiro, de não sei o que me entendam mal, o problema é deles. Eu não tenho nenhuma preocupação em diminuir a crise desse pessoal também. Sabe por quê? Porque eu já vivi demais, Fonseca, para saber que a vida aperta e no dia que o primeiro aperto verdadeiro chegar, todo mundo aprende a usar o serviço de busca do site. Todo mundo. É porque não está doendo. Aí não está doendo, eu tenho que trabalhar para eles.
E se eu disser, gente, por favor, tá lá, eu viro mal educado. Mas como eu já sei que é assim, e como eu já sobrevivi a isso tudo, não cai cutícula, não diminui nada. Quando a gente disser tchau, tchau aqui, eu vou te dar um beijo, você vai para casa, eu vou subir ali, vou ler uma coisa legal, vou assistir um documentário, vão dar um beijo no meu netinho que acabou de descer, está ali na mesa de corte sentado no colo do pai dele. E não vou me lembrar de nada disso, porque eu já passei dessa há muito tempo. E a gente vai voltar segunda-feira aqui de novo, e esse dia não terá existido, exceto para os que continuarem insistindo nas coisas que eu já disse, que se insistirem vão ter sempre a mesma resposta. Então, meu nível de liberdade é esse. Se tiverem 3 assistindo, serão 3 interessados. Se houver 3 mil assistindo, serão 3 mil interessados. Se houver 30 mil assistindo, 30 mil interessados. Agora, eu não faço média para ter 300 mil abobalhados rodando em volta sem querer, de fato, levar nada para o coração. O meu compromisso com Jesus é aquele que me faz de vez em quando perguntar à moçada: quereis vós também retirar-vos? É sempre assim que funciona. Foi por isso que eu respondi tão tacitamente aquela pergunta do caminho da graça. As estações do caminho da graça são autônomas para desenvolverem suas próprias teologias? Não. Jamais serão. Se quiserem andar comigo, não serão. Como ninguém que queira ser minha ovelha e andar comigo é autônomo para ficar ensinando no caminho da graça a teologia da prosperidade. Ele vai ser encaminhado na mesma hora para abrir um galpão numa esquina e fazer o que ele quiser com toda a liberdade. Mas para que esse doente vai querer andar comigo se ele começou a andar comigo, ele não sabia nada disso? Ele veio porque ele quis, ele disse que queria, no meio do caminho ele mudou de ideia e ele está pensando o quê? Que eu sou um moleque que comecei a viver ontem, que por causa da opinião nova dele eu vou fazer uma adaptação? Não, com a mesma tranquilidade com a qual ele foi beijado e aí ele se disse, venha, se dirá com a mesma tranquilidade, mano, chegou a sua hora de seguir a sua viagem, o seu caminho, e não tem dor, não tem choro e não tem vela. Não tem fita amarela, não tem lamentação, não tem nada. O nível de liberdade é essa, a gente segue, quem quer vem, quem não quer não vem, mas quem vier, venha sabendo que é assim, e não tem negociação no meio do caminho. Se, por exemplo, amanhã eu recebesse uma carta, e todos os mentores do caminho da graça dissessem, decidimos unanimemente nos desligar do caminho da graça, sabe o que ia acontecer aqui comigo? Nada. Nada. Minha vida não iria mudar em nada. O seu site ia continuar? Tudo não ia mudar nada. Nada. Milhões iam estar aí sendo abençoados, não ia mudar nada. E o caminho da graça sabe disso. E a nossa relação só é como é porque todo mundo sabe que eu sou assim. Porque se eles achassem que aqui eu precisava deles, pelo amor de Deus, será? Deixa eu ligar para alguém. Eu não ligo para ninguém. Não mando e-mail para ninguém, não faço média com ninguém, as coisas são como são, quem gostar gosta, quem quiser vem, quem não quiser não vem. E a coisa é como é, não agrega valor nenhum, não tira valor nenhum. Eu já disse e repito, se o mundo inteiro crê nas coisas que a gente prega, aleluia. Se não crê, não muda nada dentro de mim, eu não vou ficar deprimido, não vou me sentir sozinho. Chega um ponto na vida, meu irmão, que você está tão cheio de Deus, que com mundo ou sem mundo, você é a maioria. Sempre são infinitamente mais os que estão conosco do que os que estão em qualquer outro lugar. É isso que o pessoal não entendeu. Liberdade é só isto. Se não chegar nesse nível, você não ficou livre. E eu dou graças a Deus porque isso eu não negocio com ninguém. Eu não negociaria com meu pai. Vou negociar com quem mais? Chega um ponto na vida que a tua consciência está tão cativa de Jesus que até o pai que você admira, como eu admirava o meu, será admirado até o ponto em que ele seja coerente com Jesus. Se não for coerente com Jesus, ele será amado por mim, respeitado por mim, mas não terá uma adesão minha ao que não seja evangelho. Esse é o nível da gravidade. Quem entender, entendeu.
Quem gostar, gostou. Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, meu beijo. E que o Senhor o abençoe. Mas a gente não precisa nem ter uma reunião para tratar do assunto. Um e-mailzinho dizendo, Caio, valeu mesmo, tudo bem, estou seguindo. Amém, está tudo bom. Agora, eu não estou dizendo isso porque nada disso esteja acontecendo. Está todo mundo feliz, alegre e tudo mais. Só estou dizendo é para quem fica querendo vir a essa altura. Tem centenas querendo se agregar ao caminho da graça. Já tem? Tem, só tem todo dia. Agora está virando moda. Ué, cara, eu mesmo. E eu empurrando o gargalo, porque eu sei que é um monte de gente que só vai me dar problema. Não quero. Eu só quero no caminho da graça gente que tenha se convertido ao Evangelho conforme essa consciência que vem sendo anunciada. Não estou interessado em entes paleontológicos, não estou interessado em ficar fazendo limpeza de fóssil. Ou o cara já chega com a novidade de vida instalada nele dizendo, meu irmão, eu aprendi o Evangelho no Evangelho e aprendi o entendimento e a aplicação do Evangelho com você nesta geração. Posso caminhar com você nesse espírito? Pode. Mas se ele vier querendo fazer acréscimos, olha, tem uma sugestão a fazer, meu irmão, siga seu caminho, faça as sugestões para você mesmo, mas não venha fazer favor com o meu chapéu, porque eu não estou tendo esse tempo na vida. E gente querendo usar, pegar a carona é só o que existe. Aí eles surfam, tá todo mundo se afogando. Socorro, socorro, socorro. Aí você chega lá, bota o cara em cima da prancha, começa a ensinar ele a remar, a pegar a onda, aí ele pega a primeira, pega a segunda, pega a terceira. Daqui a pouco ele já começa a dizer para você outras coisas. Ô Caio, lugar bom para pegar onda é aquele lá, essa praia aqui não é boa não, essa aqui não sei o quê. Eu não pedi nada a ele estava morrendo afogado. Estava me pedindo ajuda, eu não quero mudar de praia. Vá, meu irmão, eu não pergunto a ninguém nada, eu simplesmente vou. Eu já chamei algum, você já me viu chamar alguém, perguntar, meus irmãos, vocês acham que eu devo pregar isso, pregar aquilo, ir ali? Nunca fiz essa pergunta, vou morrer sem fazer, meu irmão. Não tenho medo de andar só. Não tenho. Eu nasci só, vou morrer só. Minha companhia é o Senhor. Afinidade no caminho a gente desenvolve com quem a gente desenvolve, mas eu não tenho nenhuma carência. Se você não vier, eu não vou. Ai meu Deus, sozinho eu não gosto. Eu adoro ficar só. É quando eu mais produzo. As multidões atrapalham demais, é muito devaneio. É passar o dia respondendo coisas assim. Onde é que eu produzo mais? Respondendo coisa assim, ou eu sozinho aqui já teria escrito 15 outras coisas que iriam agregar valores muito maiores a isso aí. Então, eu estou dizendo o quê? Que eu não preciso de ninguém? Não. Claro. Carinho, claro. Amor, relacionamento. Mas para essa tarefa do ministério, sinceramente falando, não estou procurando companhias para a jornada. Tem gente solitária pedindo para andar. Ou tem gente se identificando dizendo, eu amo você, gosto de você, o evangelho na tua boca é verdade. Posso ouvir? Pode. Agora, não tem barganha. Não tem com Deus, vai ter com quem? Se alguns isso gera insegurança, eu não estou nem um pouquinho preocupado. Só que nada, isso só ensina cada um a aprender a andar com Deus também, né, Caio? E aí a ser sujeito homem. Se o cara vê e já tem memória. Estava morrendo afogado, joga uma boia para mim, você joga, puxa. Ele não me deve nada, eu não fiz isso para ele ficar aqui no meu barco, para ele andar comigo, para ele ser meu taifeiro, nem meu marinheiro, nem meu imediato, nem nada disso. Mas que não tente te desviar do seu curso. Não, mas claro, também não né? vinha me dar ideia, meu irmão. Quem estava morrendo afogado era você, eu estou feliz da vida aqui. Se eu não quiser erguer mais vela nenhuma, ficar aqui só pescando é um problema meu. Quer a boia para sair nadando? Pode ir, mas você está falando com um homem que tem essa gravidade. Entenda isso para sempre, pelo amor de Deus. Aí você poupa o seu tempo e o meu também. E aí, Tony, vamos ficar por aqui? Vamos, quero dar um beijo para todo mundo. A Maravilha. participação foi legal. Beijo a todos. Segunda-feira é 7 de setembro, vai ter?
7 de setembro. Se Vai ter papo de você graça? vai para... Não, eu vou estar aqui em Brasília. Vai aqui em Brasília? Não vou bater continência. Não vai bater continência, não. Virei aqui com uma prazer. Mas eu estou precisando dar descansada também. Tá. Estou precisando mesmo dar descansada. Faz 4 anos que eu não consigo tirar 10 dias de férias. Eu estou cansadíssimo. Estou pedindo a Deus que chegue logo uma cerimônia que a gente vai ter muito especial na família no final de outubro, para ver se eu consigo tirar uns 10 diazinhos com a minha mulher sem nem ouvir telefone, sem ouvir nada, ficar quieto. Então, em respeito a nós, segunda-feira eu vou pedir ao meu querido Edivaldo para repetir um papo de graça. E a gente vai descansar. Volta na Quem terça. sabe até a gente bate um papo, marca um churrasquinho aqui. Ótimo. Você vem com a Rosane, o Tiago já está ali. O Tiago gosta de um bom churrasco. O jovem está aqui atrás dessa câmera, dá aquela força para nós. Mas quem faz a carne ficar macia é o Fonseca mesmo, né, jovem? Não foi isso que ele disse, que a carne dele é mais macia? Não, mas ali foi. O cara vendeu meio que aquela carne última que nós comemos, a pessoa te enganou ali. Eles cortam a alcatra numa cunha e fala que é picanha, não é. Mas, pô, Da próxima vez eu vou comprar. tá legal. Então, segunda-feira a gente repete, terça-feira a gente volta. Tá. Todos nós. Amém. Mas não esqueça que a programação da Vem Ver TV não cessa. E eu até sugiro muito mesmo que as pessoas vejam as repetições que passam todos os dias às 9h30 da noite, porque às vezes é na repetição que o indivíduo vai internalizar coisas que antes, naquele frenesi do chat, para cada 10 minutos de fala que eu fazia, o indivíduo apreendia um. Nem. Porque o resto ele estava lá na distração paralela e depois ficam me fazendo as mesmas perguntas. Aí a gente tem que ser como Moisés, o varão mais manso sobre a face da terra, né? Porque às vezes dá vontade de pegar as tábuas da lei e queimar todo, quebrar todinho no riacho. Muito manso, e né? fazer suco de pó, para ver se a moçada bebe, porque diz, não é possível, minha gente. Mas eles me compreendem e sabem que eu só digo essas coisas porque eu não estou aqui para brincar. E é bom para todo mundo que eu não esteja aqui de brincadeira. Claro. Então, um beijão para todos, que o Senhor Jesus nos abençoe. A sugestão do Fonseca é que todo mundo vá a Vem Ver TV, entre ali na reuniões com Caio, né, que tem o Caminho do Discípulo, Caminho do Discípulo. e assistam já as 20 postagens que estão lá. Para tudo que está fazendo, coloca o grupo que você está com ele e começa a assistir. Desde o primeiro, o Caminho do Discípulo. Discute. Tem muita gente no mundo inteiro fazendo isso. Acho que o povo que menos faz isso é o do Caminho da Graça. Porque não, o Caio está com a gente, a hora que a gente quiser, a gente tem. Que parar tudo. Aí vão ficando desinformados e eu vejo a moçada de fora, ó, anos-luz na frente. Para inclusive as coisas pessoais, do ponto de vista da missão, do que se serve a Deus, do que faz por Deus, para tudo. E vai ver ali o Caminho do Discípulo. Para mim aquele é o primeiro passo, cara. Amém. Obrigado, gente amada, que o Senhor Jesus nos guarde. Um beijão a todos. Beijo a todos. Ao vivo, estaremos de volta na terça que vem. Domingo à noite, transmissão ao vivo do La Salle. E o resto continua sempre, com a graça de Deus, do mesmo modo e melhorando. Tchau, tchau. Bye, bye.